Na época, eu era um jovem de 38 anos casado há 12 anos com minha esposa Eliana, que tinha 36 anos. Temos 4 filhos juntos, 3 meninos e uma menina. Era mais um dia bonito em nossa pequena cidade, e eu estava exausto enquanto voltava do trabalho, mas me sentindo como o homem mais sortudo do mundo. Naquele ponto da vida, meu negócio finalmente começou a prosperar. Eu tinha uma esposa linda, Eliana, e 4 filhos incríveis. Eu havia percorrido um longo caminho desde a minha infância difícil, mas não entrarei nisso. Olhando para trás, eu estava apenas orgulhoso de ser um pai e marido amoroso. Lembro-me de abrir a porta e ouvir o riso das minhas crianças. Minha filha de 4 anos, Amanda, veio correndo até mim segurando um desenho nas mãos. "Olha, papai", disse orgulhosamente, mostrando-me sua obra-prima. Era o tio Bob e mamãe em um carro. Eu ri no começo, pensando que era apenas mais um dos seus desenhos inocentes. Ele era o irmão mais novo da família do meu pai, com 42 anos, e ensinamos nossos filhos a chamá-lo de tio. Não conseguia me livrar de um sentimento de desconforto no meu estômago. Por que ela desenharia eles juntos assim? Era um desenho da minha esposa e do meu tio Bob em um carro, mas eles nunca estiveram juntos em um carro. No começo, decidi ignorar e fingir que nada estava errado, pensando que era melhor não pensar demais nisso. Amanda, minha filha de 4 anos, sempre foi conhecida por sua imaginação selvagem. Lembro-me da vez em que ela me contou uma história sobre um dragão mágico que vivia no nosso quintal e comia todos os vegetais dela para que ela não precisasse comê-los. Com sua mente criativa, não era tão absurdo pensar que ela tinha apenas inventado um desenho bobo. Mas, conforme os dias passavam, eu não conseguia me livrar desse sentimento de desconforto no meu estômago. Comecei a perceber mudanças em Eliana, como ela se tornando mais distante e irritável. Ela parecia preocupada, e seu abraço caloroso agora parecia frio e distante. Não pude deixar de me sentir inseguro, imaginando se algo estava acontecendo pelas minhas costas. Um mês depois, organizamos uma reunião de família em nossa casa, um churrasco familiar básico onde tanto Eliana quanto Bob estavam presentes. Este foi o dia em que minhas suspeitas cresceram mais fortes. Todos nós nos misturamos e todos conversaram com qualquer pessoa que não fosse seu próprio cônjuge. As crianças estavam brincando, e eu me juntei à minha irmã e a uma prima. Naquele momento, olhei para a esquerda e vi que o tio Bob e Eliana pareciam ter encontrado uma maneira de ficar perto um do outro. Observei Eliana e Bob mais de perto, e aquele encontro em particular entre eles chamou minha atenção. Notei-os parados perto da borda do jardim, aparentemente perdidos em uma conversa profunda. Seus rostos estavam próximos, e a linguagem corporal deles parecia incomum para uma simples conversa de família. Conforme me aproximava, vi Bob colocar a mão no ombro de Eliana, dando um leve aperto, enquanto Eliana sorria e olhava para baixo, corando. Aquele momento me pareceu estranho e me deixou inquieto. Era como se compartilhassem um vínculo especial do qual eu, como seu marido, não fazia parte. Sua conexão parecia ir além das maneiras normais de uma família, e isso me fez questionar o que realmente estava acontecendo entre eles. É um daqueles momentos em que seus sentidos apenas lhe dizem que algo está errado. Quando fiquei na frente deles, eles interromperam a conversa e me encararam nos olhos, enquanto Bob também tinha esse olhar orgulhoso no rosto. Era como se compartilhassem um vínculo secreto do qual eu não fazia parte. Sentindo-me inseguro sobre o que fazer a seguir, considerei minhas opções. Decidi que precisava de mais evidências antes de tomar qualquer atitude, então escolhi continuar reunindo informações e mantendo um olhar atento sobre a situação. Ainda na reunião de família, decidi perguntar um pouco sobre como Bob estava indo e o que ele tinha feito ultimamente. Conversei com vários membros da família, e todos mencionaram que Bob ainda estava desempregado. Uma prima até brincou dizendo que ele passava o tempo todo caçando mulheres em tempo integral. Ninguém parecia mencionar nada sobre seu relacionamento com Eliana, mas a interação estranha com Bob e seu estilo de vida apenas alimentaram minhas suspeitas. Nos dias seguintes, procurei mais pistas e quaisquer inconsistências em suas histórias.
Comecei a prestar atenção em telefonemas, mensagens de texto e seus paradeiros. Eu sabia que se algo estivesse realmente acontecendo, era apenas uma questão de tempo antes da verdade se revelar. Alguns dias após a reunião, tive a sensação de que Bob poderia ter visitado minha casa enquanto eu estava no trabalho, baseado em um comentário que Eliana havia feito sobre Bob passar para pegar o relógio que ele havia deixado para trás durante o churrasco. Perguntei a Eliana sobre o relógio porque achei estranho. Ela confirmou que era o relógio que ele tinha esquecido e que tinha deixado longe da fumaça do churrasco. Eu achei estranho, mas na verdade era plausível, porque já tinha visto outras pessoas fazerem isso. Mesmo assim, decidi pedir um favor ao meu simpático vizinho Tom. Disse a ele que achava que alguém havia mexido no nosso quintal e perguntei se ele poderia me mostrar as imagens das câmeras de segurança para ver se havia captado algo suspeito. Dei a ele o período de tempo e Tom, sendo o cara prestativo que era, concordou sem hesitação. Enquanto nos sentávamos para olhar as imagens, notei algo que fez meu coração afundar. Naquela data específica, Bob foi visto entrando em nossa casa durante o meu horário de trabalho, por volta das 10 da manhã. Eliana havia falado a verdade, mas quando avancei rapidamente o vídeo, Bob não saiu. Pedi para Tom controlar brevemente a tela e, quando avancei cerca de 3 horas, vi Bob saindo. Ele tinha estado dentro por mais de 3 horas, e era num dia de semana, quando Eliana deveria estar em casa sozinha. Essa nova informação fortaleceu minhas suspeitas, mas eu sabia que precisava de evidências sólidas antes de confrontar alguém. É minha família, é minha vida, não pode ser assim. Entrei em um túnel de pensamentos negativos, mas Tom me tirou disso. Ele se desculpou e disse que me avisaria se soubesse ou visse algo. Fui vago sobre o que eram minhas preocupações, mas consegui me manter calmo o suficiente para que ele não fizesse perguntas e agradeci por sua ajuda. Sentindo-me sobrecarregado e inseguro sobre como proceder, decidi contratar um investigador particular para investigar as atividades de Bob. Eu precisava de alguém que pudesse reunir evidências discretamente e profissionalmente. Após alguma pesquisa, encontrei um investigador e expliquei minha situação para ele. O investigador particular, um profissional experiente, me alertou que talvez não conseguisse encontrar nada concreto, já que sugeriu apenas seguir Bob, mas ele me assegurou que faria o melhor para descobrir a verdade. Nas próximas semanas, o investigador particular me manteve atualizado sobre suas descobertas. Ele me disse que Bob estava viajando frequentemente pela cidade, o que era estranho considerando que ele não tinha emprego e parecia estar bastante ocupado. O investigador também descobriu que Bob estava dirigindo 2 carros diferentes e frequentemente estacionava perto de um riacho perto da minha casa. Além disso, ele rastreou Bob até um motel perto da próxima grande cidade. Não podia acreditar no que ouvia quando o investigador me contou sobre o motel. Ele disse que em uma ocasião viu Bob entrando em um quarto no motel e, 30 minutos depois, Eliana chegou e entrou no mesmo quarto. O choque e a dor que senti eram indescritíveis. Apesar das minhas suspeitas, uma parte de mim ainda tinha esperança de que eu estivesse errado, mas agora a verdade estava diante dos meus olhos. Conforme a realidade da situação se firmava, meus sentimentos de traição e raiva cresciam mais fortes. Não conseguia compreender como Eliana, a mulher que casei e mãe dos meus filhos, poderia fazer isso comigo. A vida que construímos juntos parecia uma farsa, e o pensamento dela mentir para mim todos os dias me fazia ferver de raiva. E Bob, meu parente que me viu crescer, agora era o homem responsável por destruir minha família. Ele sabia de onde viemos, deveria ser alguém em quem eu pudesse confiar, mas em vez disso, me apunhalou pelas costas. O ódio e a fúria que sentia por ambos eram avassaladores. Planejei um jantar em família na casa da minha irmã para expor a traição deles. Garanti que as crianças não estivessem presentes, pois não queria que presenciassem a feiura que estava prestes a acontecer. Especifiquei à minha irmã que ela hospedasse o jantar e mantivesse minhas intenções em segredo. Ela hesitou, mas acabou concordando em me ajudar, confiando que eu tinha meus motivos. Devido ao pedido incomum de ter um jantar sem crianças, nem todos puderam comparecer. Minha irmã, que estava ciente do plano,
mas não sabia os detalhes. Disse a todos que tinha uma mensagem especial para eles, o que explicava o pedido. Isso ajudou a reunir a maioria dos membros da família, e todos estavam curiosos sobre o que minha irmã tinha a dizer. À medida que o dia do jantar se aproximava, senti uma nuvem negra pairando sobre mim. Sabia que estava prestes a virar nossas vidas de cabeça para baixo, mas não podia deixar Eliana e Bob saírem impunes pelo que fizeram. Ao reunir a família na casa da minha irmã, senti a tensão no ar. Todos estavam curiosos sobre a mensagem especial que minha irmã supostamente havia preparado, sem saber que era eu quem tinha uma revelação chocante para eles. Tentei ao máximo parecer calmo e tranquilo, mas por dentro era uma tempestade de emoções. O jantar começou com a conversa trivial e risadas habituais, mas eu não conseguia participar totalmente. Minha mente estava focada no momento em que eu exporia Eliana e Bob. Conforme a noite avançava, decidi que era finalmente hora de revelar a verdade. Levantei-me, meu coração batendo forte no peito, e limpei a garganta para chamar a atenção de todos. O silêncio tomou conta do ambiente, todos os olhos estavam em mim. Eu sei que minha irmã disse que tinha uma mensagem especial para todos esta noite, mas a verdade é que sou eu quem tem algo importante a dizer. Comecei. Fiz uma pausa por um momento, reunindo minha força. Descobri recentemente que minha esposa, Eliana, tem tido um caso com Bob. Suspiros encheram a sala e rostos chocados se viraram para olhar Eliana e Bob. Ambos pareciam como servos pegos pelos faróis do carro, com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Minha irmã, que confiara em mim sem saber os detalhes, estava tão chocada quanto todos os outros, mas não interrompeu. Como podem imaginar, isso foi um golpe devastador para mim e para nossa família. Não pude mais guardar esse segredo e achei que todos mereciam saber a verdade. Minha voz tremia de emoção, mas consegui mantê-la firme. Estou trabalhando com um advogado e vou entrar com o divórcio. Quis fazer isso aqui, com todos vocês como testemunhas, para que não haja mais mentiras ou segredos. Nesse momento, Bob levantou-se subitamente e tentou se aproximar de mim, mas meu pai se colocou rapidamente em sua frente, com o rosto tomado pela raiva. Você senta e espera a sua vez de falar, ele rosnou para Bob, que hesitou antes de voltar ao seu lugar. A sala ainda estava em choque, mas decidi reforçar o ponto. Tirei fotos de Eliana e Bob entrando no mesmo quarto de motel em diferentes ocasiões, com carimbos de data claramente visíveis. As evidências eram inegáveis. Alguns membros da família começaram a murmurar seu apoio e condolências. Minha mãe começou a chorar, enquanto outros não conseguiram encontrar palavras e simplesmente encararam Eliana e Bob com uma mistura de decepção e raiva. Conforme o choque se instalava, as reações de Eliana e Bob não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Bob imediatamente ficou vermelho de raiva, me xingando e até me ameaçando, Eliana apenas congelou e ficou olhando para a lata de água à sua frente. Eu permaneci calmo, mantendo meus olhos fixos em Bob, sem recuar. Então, inesperadamente, Eliana finalmente falou. Me desculpe, eu sinto muito, sussurrou ela, sua voz mal perceptível sobre o barulho dos membros da família. O rosto do meu pai mudou de raiva para decepção enquanto ele se virava para Bob. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele exigiu. Bob disse há 3 anos, seus olhos cheios de uma espécie de triunfo distorcido, o mesmo olhar que ele me deu quando ele colocou a mão em minha esposa durante o churrasco da família e disse que ela iria me escolher em vez de você porque ela precisa de um homem de verdade como eu para mostrar a ela o que ela estava perdendo. A sala explodiu em emoção enquanto os membros da minha família começaram a gritar e empurrar Bob em direção à porta. Eu sentia a raiva percorrendo minhas veias enquanto o via partir, sabendo que ele havia me traído e traído minha família da pior maneira possível. Conforme o caos diminuía e Bob era expulso da casa, o foco na sala mudava para Eliana e para mim. Meu pai e alguns membros da família começaram a guiar gentilmente as pessoas para fora da sala de jantar e para a sala de estar, deixando apenas Eliana, minha irmã, meu pai e mais alguns membros da família comigo. A sala ficou quieta quando a porta se fechou atrás de nós. Eu podia sentir a raiva e a traição dentro de mim, e era uma luta para manter minhas emoções sob controle.
E eu continuava pensando no que Bob disse, e 3 anos. Eu não esperava que fosse tanto tempo. Comecei a me sentir muito mais zangado, e isso ficou claro na minha voz quando perguntei a Eliana: o que você quer, Eliana? Você não fez isso apenas comigo, fez isso com nossos filhos também. É verdade? Enquanto minha voz parecia mais calma, ficou evidente que eu estava ficando mais bravo. Meu pai e minha irmã intervieram para me acalmar, enquanto 2 primas minhas ficaram com Eliana. Não é verdade, mas foram 2 meses. Vou contar tudo. Sinto muito, ela implorou por perdão e continuou repetindo o quanto estava arrependida e que poderia provar que foram apenas 2 meses, mas nenhum de nós estava com disposição para isso. Não importava, traição é traição, eu disse a ela. Voltaríamos para casa, e ela poderia dormir no motel enquanto eu ficava com as crianças. Eu me acalmei e me concentrei apenas nas coisas que precisavam ser feitas. Me desculpei com minha irmã por não contar a ela antecipadamente, mas todos na sala entenderam por que eu tinha que fazer o que fiz. Eles me disseram que estavam ali para mim e para as crianças, e que fariam o que pudessem para nos ajudar nesse momento difícil. Uma das minhas primas se ofereceu para levar Eliana para o motel, enquanto outra foi buscar seus pertences em nossa casa. Foi um fim sombrio para o que havia começado como um jantar em família, mas eu sabia que era apenas o começo de uma jornada longa e dolorosa pela frente. Eliana saiu do jantar em família naquela noite com uma das minhas primas, enquanto outra veio comigo buscar seus pertences em nossa casa. Enquanto estávamos arrumando suas coisas, tirei a mala que havia preparado antecipadamente, que continha os papéis do divórcio. Não estava certo se tinha tudo o que ela precisava, mas tinha todos os itens essenciais, além dos papéis do divórcio. Quando minha prima trouxe a mala para o motel, ela encontrou Eliana deitada na cama, chorando e tremendo. Enquanto abria a mala para pegar as coisas de Eliana, os papéis do divórcio chamaram sua atenção, e ela os colocou no criado mudo. Eliana os viu e imediatamente surtou, gritando e implorando por perdão, pedindo para minha prima trazê-la de volta para casa. Ela disse que não foram 3 anos, foram 2 meses, que ela fez isso, mas que não significou nada. Depois de um tempo, ela se acalmou, e uma das minhas primas tirou os papéis dela, explicando gentilmente que era algo que precisava ser feito. Eliana ficou totalmente em silêncio e não disse uma palavra enquanto a deixavam sozinha no quarto. Foi um momento difícil para todos nós, e eu não pude deixar de sentir uma sensação de tristeza e arrependimento ao refletir sobre o que havia acontecido, mas sabia que tinha que permanecer forte pelos meus filhos e fazer o que era melhor para todos nós a longo prazo. Após 2 noites dormindo no motel, Eliana voltou para casa. Eu a esperei com minha irmã, e quando ela chegou, as crianças a viram e correram até ela, pedindo abraços e beijos. Partiu meu coração vê-los tão felizes em ver a mãe, especialmente considerando o que ela havia feito. Quando estávamos sozinhos como adultos e minha irmã mantinha as crianças ocupadas, tivemos uma longa conversa sobre a situação. Eliana parecia exausta, quase 10 anos mais velha do que da última vez que a vi. Concordamos que ela poderia ficar em casa com as crianças por um tempo, mas dormiríamos em quartos separados e eu seguiria com o divórcio. Conforme os dias passavam, Eliana ficava mais desesperada em suas tentativas de me reconquistar. Ela cozinhava minhas refeições favoritas, me comprava presentes pequenos e constantemente me dizia o quanto sentia muito. No começo, eu apreciava o esforço, mas logo ficou claro que suas ações eram mais motivadas pelo próprio interesse do que por um desejo genuíno de consertar as coisas e apenas aceitar o divórcio. Um dia, ela até apareceu no meu local de trabalho com um buquê de flores, tentando se desculpar na frente dos meus colegas. Eu fiquei envergonhado e irritado, pois ela não tinha o direito de interferir no meu trabalho. Agradeci pelo gesto, mas deixei claro que isso não mudaria nada. Em outra ocasião, ela tentou iniciar intimidade física, mas eu rapidamente recusei. Eu não conseguia imaginar estar com ela dessa maneira novamente, sabendo o que ela tinha feito com Bob. Ela ficou magoada com minha rejeição, mas eu não conseguia me sentir culpado por ela. Uma manhã, enquanto passava pela lavanderia, ela me encurralou, implorando por perdão. Você não sabe o quanto eu preciso de você,
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela se agarrou a mim e desabou, dizendo: farei qualquer coisa para que possamos ficar juntos como uma família. As crianças nos veem juntos como uma família forte. Farei qualquer coisa para compensar. Eu não consegui perdoá-la. Eu disse a ela que só lamentava por esperar demais dela, que lealdade e respeito eram pedir demais depois de todos esses anos. Deixei claro que teria feito escolhas diferentes se soubesse antecipadamente que ela poderia me trair na família como fez. Eliana fechou-se completamente depois disso, e eu subi as escadas para continuar meu dia, sentindo uma profunda tristeza e arrependimento pelo que havia acontecido com nosso casamento. Por mais que ela tentasse me reconquistar, eu não conseguia me livrar do sentimento de traição e mágoa que ela me causará. A gota d'água veio quando ela tentou envolver nossos filhos em suas tentativas de me reconquistar. Ela dizia a eles que sentia minha falta e queria ser uma família novamente. Eu fiquei furioso e disse a ela para parar de usar nossos filhos como peões em seus jogos. O divórcio era a única opção. Eu não ia lutar para reconquistar uma traidora no final, mesmo que fosse a mãe dos meus filhos. Apesar de todos os seus esforços, permaneci firme em minha decisão, mas sabia que não podia mais viver na mesma casa. Eventualmente, Eliana percebeu que não havia como mudar minha mente e se mudou para um apartamento próprio. Foi um momento difícil para todos nós. O processo de divórcio ocorreu sem problemas. Eliana concordou com todos os termos sem lutar, e concordamos com a guarda compartilhada das crianças. No entanto, a maior parte dos bens foi para mim, pois foi um divórcio por culpa. Vale mencionar que, enquanto os advogados estavam presentes, Eliana se dirigiu a mim diretamente. Eu vou fazer terapia. O que eu fiz para nossa família está errado. O que eu fiz com você é algo que não consigo me perdoar, mas serei melhor e esperarei por você, quer você se junte a mim ou não. Estarei ao seu lado de longe, pois você é o pai dos meus filhos e o amor da minha vida. Você é verdadeiramente o único homem para mim. Eu simplesmente concordei educadamente, a abracei e disse a ela que cuidaríamos das crianças da melhor forma possível, mas que nunca mais poderíamos ficar juntos. Enquanto a abraçava e queria me soltar, pude sentir o peso de seu corpo caindo mais em meus braços, antes que ela me abraçasse de volta intensamente, sabendo que seria o último abraço. Não posso dizer que não me importei. Ela é a mãe dos meus 4 filhos, que são a bênção da minha vida. Conforme o divórcio se tornava final e Eliana se mudava para seu próprio apartamento, eventualmente nos adaptamos às nossas novas rotinas. Eu me certificava de que ela tinha tudo de que precisava para as crianças, para que fossem cuidadas corretamente quando estivessem na casa dela. Eu não me importei com essa parte, pois são meus filhos, mas eu sei que ela pensa que é algo que pode usar a longo prazo, e isso está errado. Eu notei que ela pegou a maioria das fotos de casamento e fotos nossas juntos, mas não me importei tanto mais. Achei estranho quando as vi na parede enquanto ajudava a montar seu apartamento, mas pensei que era apenas uma fase antes dela aceitar seu destino. Ela tentou tantas vezes, toda vez que eu buscava as crianças ou sempre que elas tinham aniversário na minha casa, ela encontrava motivos para me manter à vista quando a família vinha. Eu me certificava de que ela ainda fosse bem-vinda. Eu me certificava de que as pessoas a tratavam com respeito pelas crianças. Ela diz a eles: estou trabalhando para me tornar digna do seu pai. Eu cometi erros e não estava dando ao seu pai o que ele merecia. Eu não sabia o que tinha, mas o mais longe que vocês têm, é o único homem com quem posso estar. Quando eles perguntavam o que havia acontecido, ela nunca dava detalhes sobre a traição, e fico feliz por isso. O foco de sua vida estava nas crianças, na academia feminina e em um emprego de meio período sempre que as crianças não estavam em sua casa. Conforme as crianças cresciam, elas continuavam me contando que a mãe sempre falava sonhadora e esperançosa sobre voltar a ficar juntos como uma família. Volume 4, A Consequências Inesperadas, novo começo com um presente precioso. 2 anos depois disso, comecei a estar mais aberto a namorar novamente, sem deixar isso ser estranho para as crianças, mas eu não estava pronto para começar a namorar de novo ainda, apenas conhecer novas pessoas.
Demorou um pouco para superar o que tinha acontecido, e eu realmente não queria que nada de negativo entrasse em nossas vidas que pudesse afetar as crianças. O negócio estava prosperando e ocupava todo o meu tempo livre quando não estava com as crianças, então foi uma surpresa quando conheci uma senhora, Juliana. Eu tive que buscar um dos meus filhos em uma festa e acabei conversando com a irmã da mãe do garoto da festa. Ela me ofereceu uma torta de maçã e o resto é história. Ver o cabelo dela hoje ainda me lembra daquele dia em que a conheci. Vendo seus longos e sedosos cabelos castanhos, Juliana é uma mulher latina 9 anos mais jovem do que eu. Ela é cheia de energia, não apenas fisicamente, ela é uma das mulheres mais vibrantes e entusiasmadas que já conheci na minha vida. Vale mencionar que ela é muito forte em sua feminilidade para comigo. Eu nunca soube que uma mulher poderia ser assim. Ela se derrete na minha presença, enquanto elogia cada lado da minha vida. Mais importante ainda, ela se dá muito bem com as crianças, e eles a adoram. Depois de 1 ano namorando, ela se mudou. Estamos juntos desde então. Ela não pode ter filhos, e não vou entrar nisso, mas tudo bem. Ela é apaixonada pelo papel dela em nossa família e não ultrapassa Eliana, não intencionalmente. Juliana se desculpou uma vez com sua filha porque estava preocupada em machucar sua mãe, Eliana, depois de várias viagens de compras juntas e se divertindo muito juntas. Minha filha disse que essa era sua atividade favorita e que gostava de passar tempo com Juliana. Desde então, elas sempre encontram uma outra em sua fascinação por moda. Os meninos fazem piadas sobre elas, especialmente quando começaram a compartilhar um closet. Até hoje, quando Eliana realmente conheceu Juliana pela primeira vez. Eliana a viu quando eu buscava as crianças. Namorávamos alguns meses na época, e imagino que as crianças tenham mencionado o nome dela para Eliana antes. Eles me disseram especificamente, mas não consigo lembrar o suficiente para citar textualmente. Era sobre o quanto eles adoravam, e ela ficava na nossa casa de vez em quando. Naquele dia, quando Juliana saiu para cumprimentar Eliana, tentei ser imparcial, mas pude sentir a tensão do lado de Eliana quando ela viu Juliana se aproximando dela. Devo mencionar que Juliana era ela mesma, e encontrava uma maneira com todo mundo, mas, como eu disse, ela é feminina e presente a ponto de certamente surpreender Eliana. Minha própria mãe sempre brinca sobre sua beleza, dando-lhe apelidos que enfatizam sua feminilidade. Juliana fica tímida, eu consigo ver, e honestamente, eu gosto disso, eu concordo totalmente. Desculpe-me pela distração, voltando ao momento em que elas se conheceram. Então, Eliana agiu imediatamente de uma maneira que eu nunca a vi antes. Ela estava excessivamente gentil e refinada, querendo se igualar a Juliana. Juliana foi doce e respeitosa com Eliana, dando-lhe um abraço acolhedor e tentando, mas falhando, em se manter em segundo plano durante a interação social. Juliana só queria fazer a coisa certa e realmente se importa em não fazer os outros se sentirem mal, é assim que ela é. Ela pensa que é algo com que precisa trabalhar, mas eu digo a ela que não é, e é isso que amo nela. Enquanto as crianças estavam entrando no carro e Eliana as arrumava, eu notei Juliana se aproximando de mim e se abstendo ativamente de abraçar as crianças ou ajudar com os cintos de segurança, enquanto eu sentia ela nervosamente apertando o meu braço. Mas então aconteceu. Quando as crianças estavam no carro, um dos nossos filhos pulou para fora, chamando por Juliana para um abraço, e os outros seguiram, exceto o mais velho, que acenava de dentro do carro. Durante esse momento, Eliana ficou ao lado do banco do motorista e me lançou um olhar onde eu pude ver a profunda desolação em seus olhos, muito mais profunda do que vi enquanto finalizávamos nosso divórcio com advogados presentes. Eu nunca falei com ela sobre isso, mas pude ler sua alma naquele momento, e arrependimento e vergonha, enquanto era totalmente destruída pela visão de que nós temos uma unidade familiar forte e saudável sem ela, que ela não apenas foi substituída, mas agora a verdade havia sido revelada para ela em dobro, que seus filhos podem viver em um ótimo lar como uma família completa, e que seu ex-marido, que ela traiu, tem uma mulher melhor em sua vida, melhor em todos os sentidos.
Eu tenho que admitir que eu queria vingança e queria arrasar tudo depois de descobrir que meu tio é um traidor por nos trair, mas eu estava mais irritado com Eliana, mas honestamente me machucou vê-la ainda esperando e tentando. Até este ponto, eu queria que ela encontrasse felicidade também, mas não era meu problema. Ela escolheu perseguir as borboletas no estômago com o tio Bob, mas voltando aos encontros, porque isso não é tudo. Ficou pior. Na primeira vez depois desse encontro em minha casa, fui buscar as crianças na casa de Eliana sozinho, já que Juliana não queria deixar Eliana desconfortável, e Juliana diz que prefere se preparar para as crianças pouco antes de chegarem em casa. Eu estava na casa de Eliana, as crianças pareciam estar ocupadas demais para cumprimentar o pai, e Eliana me pediu para conversarmos em particular. Ela nem mesmo começou uma conversa normal e foi direto perguntando: "Você sabe que eles falam dela o tempo todo, mas acho que poderia machucá-los se você e ela não estiverem num relacionamento sério." Quão sério é isso? Ela me conhece, ela sabe que se eu estou dentro para valer. Ela só estava pescando uma reação, eu notei, porque ela falou de maneira brincalhona e manteve uma distância próxima sempre que estávamos conversando. Eu simplesmente mantive minha distância corrigindo onde eu estava. Do meu lado, é para mostrar o quão louco e hipócrita foi sua pergunta. Eu disse a ela que era sério e que encontrei o amor, e que Juliana é mais do que incrível com as crianças. Acrescentei que ela não deveria se preocupar, pois Juliana será uma presença constante permanentemente. Eu notei um olhar que não via em Eliana há muito tempo, seus olhos se tornando raivosos, quase imperceptíveis, substituídos brevemente por tristeza antes de agir feliz e aliviada. Eliana sempre foi faladora quando tínhamos contato sobre nossos filhos, então tínhamos essa maneira constrangedora de comunicação onde eu seria direto e curto, enquanto ela seria falante, cercando-se de suas lições da terapia, curiosa e até mesmo pegajosa às vezes. Ela então disse: "Você sabe, eu quis dizer o que disse. Eu vou esperar por você. Eu vou fazer." Eu a interrompi, pois ela queria continuar falando, e disse a ela que não ia entrar nisso. Disse a ela que espero que ela encontre felicidade, mas que nunca será comigo, que ela tem que encontrar em outro lugar, mas para não esquecer de levar a sério, para não afetar as crianças de maneira negativa enquanto tentava. E foi isso. Não dei mais energia para isso, que poderia ser gasta com as crianças e com a adorável Juliana. Cerca de 6 anos depois, isso é sério, não estou brincando. Meu filho voltou para a casa da mãe e, durante o jantar, disse brincando: "Ei, pai, você sabia que a mãe mantém uma foto de vocês dois juntos na mesa de cabeceira dela?" Eu disse a ele para não brincar com isso, já que sua mãe faz o melhor que pode. Ela ainda tem seu apartamento decorado com nossas fotos de casamento até hoje. Juliana estava na mesa do jantar, mas ela realmente não se importa. Ela não tem nada de ruim a dizer sobre Eliana e nem eu. As crianças cresceram e estão ótimas. Ainda não sabem detalhes, tenho certeza de que vou contar quando o mais velho passar dos 21 anos e perguntar, mas não quero que odeiem a mãe. Elas a veem muito e eu me certifico de que a vejam na mesma luz brilhante que eu a via antes de tudo isso acontecer. Nunca contei à minha filha sobre o desenho dela, ela não se lembra, e não vou ligá-la ao divórcio dos pais ou à coisa ruim que sua mãe fez. Eliana é ótima com as crianças, ela se esforça todos os dias por eles. Eles são sua vida. Ela só precisa aceitar que não sou mais dela. Eliana está fisicamente saudável e se parece com isso. Ela poderia realmente namorar qualquer homem, mas ainda escolhe viver solitariamente no mesmo apartamento. Ela nunca mencionou voltar a sair comigo. Não preciso me certificar de que ela ainda é bem-vinda em reuniões familiares quando alguns familiares estão envolvidos. Ela pode participar livremente se diz respeito às crianças. O jeito extrovertido de Juliana fizeram Eliana se abrir um pouco para ela, e eu as vi sorrindo juntas, então isso é bom. Quando festas para as crianças são organizadas por Juliana em nossa casa, ela pergunta a Eliana se ela quer ajudar. Eu também confio em Juliana para manter uma distância saudável para não se aproximar demais. Eu poderia enviar uma atualização se houver grandes mudanças na vida de Eliana, mas isso poderia levar mais de 5 anos.
Olhando para trás agora, percebo que o divórcio foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Isso me permitiu crescer e me tornar uma pessoa mais forte. Aprendi que é importante confiar em seus instintos e não ignorar seus sentimentos. E, mais importante, aprendi que a vida é imprevisível, mas cabe a nós tirar o melhor de cada situação e seguir em frente. Antes de terminar, eu poderia acrescentar uma última parte. Quase esqueci sobre Bob. O famoso tio Bob esteve em nossa cidade a vida toda. Ele tinha tudo aqui. Ele era uma pessoa do povo, mas todas as pessoas que ele conhecia enquanto crescia ou não olham ou não falam com ele, ou olham e o ignoram. Oh, mas isso é especulação. Eu realmente nunca o vi novamente em pessoa. Ele encontrou uma nova paixão e não é minha ex-esposa. Ele não se movimenta como costumava fazer. Se meus primos estiverem certos, em encontros familiares eles me contam como ele se trancou em um pequeno apartamento em Wisconsin e não vê o sol. O fundo da garrafa é seu único amigo, e ele reassiste tudo nos serviços de streaming enquanto eles checam se ele ainda está vivo de vez em quando. Eliana e eu nunca falamos sobre isso, mas aparentemente ele tentou encontrá-la e mantém contato com membros da família perguntando como ela está e se ele pode entrar em contato com ela. Eles não entretêm a ideia de ajudá-lo, mas isso foi há mais de 6 anos. Eu não sei por que ele fugiu assim, mas sei que mesmo quando meu primo se casou, ele não apareceu para o casamento. As pessoas me dizem abertamente que ele não é bem-vindo, mas eu não pediria isso a eles. Estou aberto a ver o que resta dele, só para falar com ele, para que eu possa mostrar a ele o que é um verdadeiro homem. Mas isso é passado agora, e poderia ser prejudicial para a harmonia de toda a família. Estou curioso para saber o que os espectadores de mentalidade semelhante têm a dizer, mas quero permanecer um espectador silencioso. Obrigado antecipadamente. Obrigado por ouvir minha história. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!